Eu me lembro perfeitamente da noite exata em que a ilusão do capital foi quebrada para mim. O fato ocorreu logo após uma sessão em nossa loja, bem longe dos rituais simbólicos tradicionais. Um irmão de grau muito elevado, um homem responsável por comandar indústrias inteiras no país, chamou-me para uma longa conversa em seu escritório corporativo. Ele fechou a pesada porta de madeira, serviu 2 doses de uma bebida envelhecida e me encarou. O ambiente fechado carregava o peso das decisões de alto nível. Ele então fez uma pergunta que parecia não fazer nenhum sentido lógico inicial. Por que os homens que constroem grandes impérios financeiros terminam a vida tão exaustos e aprisionados? O venerável mestre pontuou que o volume financeiro circulando hoje é o maior de toda a história humana. Temos ferramentas automáticas, tecnologia de ponta e facilidades que nossos antepassados sequer podiam imaginar. Mesmo assim, os grandes líderes executivos parecem cada vez mais prisioneiros das imensas mesas que eles mesmos projetaram e construíram ao longo dos anos. Desde o começo de nossas carreiras profissionais, o mercado nos entrega um manual prático totalmente invisível. Trabalhe duro, produza lucros, fature alto e eleve seu padrão de gastos na mesma velocidade. O sistema exige uma corrida constante pela expansão diária. Mas o irmão me alertou sobre o abismo matemático escondido nessa promessa padrão da sociedade atual. O grande problema não reside na dificuldade real de gerar novas linhas de receitas. O erro oculto está na matemática silenciosa que acompanha a escalada do estilo de vida. Quando um profissional excelente consegue dobrar os seus ganhos anuais, algo previsível afeta o balanço de suas contas. A despesa operacional da vida dele cresce em total paralelo. A margem de manobra financeira de um homem é o que realmente define a sua capacidade de ação. Quando o lucro líquido permanece espremido por custos pessoais crescentes, a sua liberdade não muda de tamanho. Você apenas passa a viver isolado em uma prisão com paredes mais caras. A dependência do próximo pagamento continua rigorosamente igual. Na arquitetura complexa de grandes estruturas, a engenharia obedece a regras de cálculo exatas. Quanto mais peso você joga sobre os pilares de uma ponte comercial, mais material de reforço precisa ser injetado nas bases. A sua estrutura financeira pessoal opera sob o mesmo princípio físico de tensão constante. Não há como escapar dessa regra absoluta. Cada novo luxo adicionado à rotina exige muita manutenção, tempo escasso e energia mental para continuar existindo perfeitamente. O compasso da nossa ordem ensina a medir e traçar os limites adequados para as nossas ações. Mas o indivíduo comum abandona a sabedoria do compasso quando a conta bancária começa a receber cifras um pouco mais generosas. Pense em uma situação matemática muito comum no atual mundo dos negócios corporativos. Um indivíduo qualificado ganha R$ 10.000 e gasta 4.000 para manter suas reais necessidades. Ele possui uma sobra considerável de caixa livre mensal. Então ele recebe uma grande promoção, dobra sua renda base e começa a faturar R$ 20.000 fixos. O erro fatal dos homens acontece nesse exato momento de transição de renda. Ele adota rapidamente um padrão de vida que consome R$ 19.000 mensais de forma compulsória. Quem é o homem que detém o poder real de decisão no mercado? Aquele que possui a margem farta ou o executivo no fio da navalha constante? A elite corporativa atual adora medir o nível de sucesso analisando apenas a linha superior do faturamento declarado. O irmão extremamente experiente me ensinou que isso é um erro primário de visão estratégica. A ordem nos direciona a buscar a verdade fria por trás do cenário visível e superficial da sociedade baseada unicamente no consumo diário. A realidade cruel do capital dita que toda nova aquisição carrega um contrato oculto atrelado a ela. Você nunca compra apenas um veículo importado ou uma bela propriedade isolada no campo. Você adquire também as apólices de seguro, a inflação anual, o tempo de gestão diária e a ansiedade gerada pela manutenção eterna do bem adquirido. Cada item físico ou serviço exclusivo inserido no seu patrimônio atua também como um enorme ralo de foco. A atenção humana concentrada é a moeda mais cara e escassa do nosso século atual. Quando inúmeras variáveis demandam o seu tempo para funcionarem bem, a sua capacidade de elaborar grandes estratégias afunda de vez. A bagagem paralisa. A mente afiada do estrategista precisa de muito espaço vazio para conseguir enxergar os movimentos do tabuleiro econômico. O excesso de bagagem financeira paralisa o viajante.
O venerável mestre cruzou as mãos sobre a mesa e pediu que eu analisasse a diferença matemática entre comandar ativos reais ou ser diariamente comandado por passivos de alto luxo. Uma margem de lucro altamente sufocada leva uma empresa inteira à falência catastrófica durante o primeiro semestre de crise. Na jornada individual, uma margem financeira ausente quebra a estabilidade emocional de qualquer homem. O desespero constante para fechar o mês elimina completamente a capacidade de negociar com clareza ou recusar condições de trabalho muito ruins. A sociedade moderna gasta uma quantidade absurda de energia vital apenas para sustentar o conforto superficial conquistado no passado. Esse padrão elevado consome um nível tão agressivo de recursos mensais que a pessoa se torna operária da própria invenção. Ela ergue muros monumentais de ouro reluzente, mas perde rapidamente as chaves da porta principal da vida. O ensino maçônico voltado para a riqueza e prosperidade foca em um princípio de subtração metódica de atritos. Se você depende exclusivamente da validação de terceiros e de clubes fechados para confirmar o seu valor, você está vulnerável. Um homem com despesas fixas exorbitantes sempre será presa fácil para as armadilhas perigosas do sistema bancário atual. Um projeto estratégico inteligente e duradouro trabalha diariamente pela extinção total dos custos invisíveis. O empresário que consegue viver extremamente bem consumindo uma pequena fração de sua receita detém uma vantagem competitiva incomparável. Ele tem o caixa necessário para recusar clientes difíceis, mudar de ramo rapidamente e esperar o ciclo das crises econômicas passar em absoluto silêncio. A autonomia pessoal absoluta não tem nenhuma relação real com a ostentação ostensiva em redes sociais. Quando seu ponto de equilíbrio financeiro mensal é muito baixo em comparação ao dinheiro que você gera, a mágica matemática acontece. Você passa a deter o controle do seu relógio e da sua agenda semanal. A flexibilidade simplesmente vence o patrimônio. As oscilações severas e imprevisíveis do mercado financeiro aniquilam primeiro os profissionais que operam sem reservas e com o orçamento totalmente estrangulado. A cada degrau que subimos dentro da estrutura da ordem, compreendemos a importância vital de remover o supérfluo. A metáfora da pedra bruta envolve bater com extrema firmeza para arrancar os excessos de vaidade diária. No ambiente complexo das finanças modernas, o desbaste da pedra significa fatiar o seu próprio orçamento mensal com precisão cirúrgica. É necessário golpear sem pena o ego que inflaciona as compras e drena os seus aportes diários de investimento. Se o crescimento automático das contas não for contido, a inflação do comportamento destruirá seu futuro financeiro completamente. O exato momento em que seu bônus anual cai na conta bancária não deve ser o momento de assinar novos financiamentos longos. É a hora matemática, precisa de alargar a distância proporcional entre a renda bruta e a despesa primária do lar. Essa distância percentual representa o tempo de paz garantido da sua família nos próximos anos. Chamamos esse espaço valioso de respiro financeiro de margem de segurança. Quanto mais larga for essa métrica vital, menos os eventos externos conseguem atingir o núcleo da sua operação particular. O homem livre compreende perfeitamente que estar no topo não significa esvaziar vitrines caras. É caminhar pelos corredores movimentados, sabendo que a ausência de desejo é uma armadura. O sábio irmão desenhou em um papel em branco a curva cruel dos juros compostos agindo perversamente sobre o nível de estresse humano. Aquele que melhora o carro e a casa sempre que fecha um novo negócio, sofre a multiplicação veloz das tensões diárias. Os boletos procriam exponencialmente, os riscos se multiplicam e a serenidade vira fumaça cinzenta. Utilizamos o esquadro de forma amplamente simbólica para retificar nossos caminhos e aparar as perigosas irregularidades das nossas decisões. Um movimento financeiro reto e justo não compromete o caixa de amanhã para resolver uma carência momentânea hoje. Os edifícios corporativos estão repletos de gestores falidos emocionalmente e financeiramente, escondidos covardemente dentro de alfaiataria importada muito cara. Eles transpiram frio a cada 30 dias exatos porque não possuem liquidez imediata para suportar um único mês sem receber salário. O segredo da arquitetura duradoura das antigas catedrais de pedra residia apenas nas fundações profundas e bem calculadas. Nenhuma parede grossa resiste se a pressão imposta pelo teto exceder o limite estrutural projetado pelos grandes mestres construtores. A sua vida patrimonial obedece restritamente à mesma física aplicada aos materiais pesados da construção.
Não permita que as cobranças agressivas do ambiente social sobrecarreguem as pilastras centrais da sua geração de caixa mensal. O homem prudente monitora de perto as pequenas hemorragias financeiras que servem apenas para alimentar as aparências diante de pessoas desconhecidas na rua. A milenar maçonaria nos exorta a submeter a nossa vontade e dominar as paixões altamente prejudiciais ao nosso crescimento pessoal. O desejo desenfreado por constante atualização tecnológica e novos bens de luxo é uma paixão voraz. Esse péssimo comportamento cega o investidor e o afasta da única matemática que sempre funciona: acumular poder de decisão e cortar penduricalhos. Quando a ficha finalmente cai e você nota claramente que a verdadeira liberdade não está atrelada à soma de novos fardos de sucesso, a mesa do jogo vira. O foco primário de energia passa a ser a captação de ativos rentáveis que trabalham em silêncio. As decisões de compra tornam-se mecanismos extremamente rigorosos de defesa do seu tempo livre. Essa é a grande alquimia contábil secreta, que converte números estáticos em horas disponíveis para os seus reais propósitos de vida. Observe com máxima atenção o seu extrato bancário detalhado do último mês de muito trabalho. Quantos daqueles lançamentos recorrentes servem para pavimentar a sua independência estrutural e quantos são apenas correntes disfarçadas de serviços de conveniência moderna? A crise econômica severa revela rapidamente quem construiu sobre a rocha sólida e quem ergueu suas finanças sobre a areia movediça do crédito fácil. Quando o sistema financeiro contrai de repente, as linhas de empréstimo secam e os juros sobem velozmente. O homem de negócios que otimizou seus processos e manteve a vida enxuta dorme em profunda paz nas turbulências. Os concorrentes imprudentes dele, totalmente sufocados por contratos de leasing de máquinas e aluguéis de mansões que não podem mais sustentar de pé, entram em pânico instantâneo. A falta de simplicidade operacional básica os obriga a liquidar bons ativos por preços irrelevantes apenas para conseguir pagar impostos. A grande flexibilidade daquele que precisa de pouco salva o seu império. Essa lição milenar, repassada cuidadosamente de grau em grau, nos ensina a olhar para a adversidade externa com um semblante de absoluta tranquilidade interna. Não há nenhum medo da perda repentina quando a sua verdadeira identidade não está misturada aos objetos físicos que você assina no final do dia. O homem sábio sabe exatamente quem ele é no escuro. A pior armadilha da nossa era digital é trabalhar incansavelmente durante anos para pagar fornecedores que não agregam nenhum valor real ao patrimônio líquido consolidado familiar. Essa percepção profunda dentro daquele escritório corporativo restrito acendeu um alerta financeiro definitivo na minha mente de negócios. Eu percebi que caminhava a passos largos na direção desse exato abismo de complexidade perigosa. Eu planejava alavancar agressivamente as minhas operações comerciais apenas para projetar uma bela imagem de vitória perante meus parceiros de mercado e concorrentes. A partir dos sábios conselhos daquele venerável mestre, a minha prioridade mudou radicalmente da expansão vaidosa para a consolidação da margem de escolha. O dinheiro foi rapidamente rebaixado ao seu papel original de um mero instrumento. O recurso financeiro bruto serve primeiramente para viabilizar saídas de emergência rápidas e financiar estratégias sólidas de longo prazo, não para moldar novas algemas reluzentes diárias. O princípio fundamental da limitação consciente dos desejos traz a verdadeira e tranquila abundância ao homem maduro. Avalie friamente o peso da manutenção antes de deixar qualquer pequena novidade cruzar a porta da sua casa. A verdadeira independência financeira acontece no dia exato em que você olha para o enorme catálogo de ofertas tentadoras do mundo e sente uma indiferença autêntica. O controle das suas decisões retorna imediatamente para as suas próprias mãos e não é mais terceirizado para agências de publicidade modernas. A sua total liberdade de vida sempre residirá no poder de dizer não. E aí, pessoal que acompanha o canal, eu espero de verdade que essa nossa reflexão de hoje ajude a organizar melhor o fluxo das contas na longa jornada de vocês. O conteúdo aqui do nosso canal é pensado diariamente para destravar a sua visão engessada sobre dinheiro e mercado. Se o vídeo fez algum sentido para você, deixa o like aí embaixo agora. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre estratégia e comportamento que trago toda semana sem falta. Compartilha esse nosso vídeo de hoje no grupo de amigos que precisa ouvir essas verdades inegáveis. O seu like e a sua inscrição ajudam demais o canal a crescer sempre. Muito obrigado por assistir e até breve, pessoal.